Bom dia para todos, muito bem-vindos. Doutora Adriana, muito bem-vinda. A doutora Adriana Ramos de Mello está conosco hoje, dando um prazer de recebê-la. É juíza titular da primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher do Rio de Janeiro. Possui mestrado em Direito, Criminologia e doutorado em Direito Público e Filosofia Jurídico-Política, e vai nos presentear com o tema Avanços e Desafios dos 15 anos da Lei Maria da Penha. Doutora Adriana, muito bem-vinda. É uma honra e um prazer recebê-la. O microfone é seu. Bom dia a todas e todos. Obrigada, Michele, pelo convite que me foi feito. Eu fico muito feliz de poder estar participando dessa discussão aqui nessa manhã de sexta-feira, ensolarada aqui no Rio de Janeiro. Então, para quem não está, estamos com uma sexta-feira bastante ensolarada. Um tema muito importante. Eu parabenizo o trabalho realizado pela Together for Peace, uma organização extremamente importante, sobretudo nesse momento de pandemia, que a gente vive no mundo todo, um momento de inflexão, um momento de reflexão, né, sobre as nossas práticas, sobre as nossas atuações, e essa instituição, com certeza, leva e dissemina conhecimento na área que é extremamente valiosa, que é uma organização com um fim social extremamente valioso, que é levar paz, que é levar entendimento, né, que é levar solidariedade para quem está precisando nesse momento tão difícil que nós vivemos. Então, eu agradeço muito o convite que me foi feito, sobretudo da estagiária Júlia Mello, que é uma incentivadora do meu trabalho, que atua com vocês aí nessa organização. Eu venho acompanhando o trabalho da ONG Together for Peace através da estagiária Júlia Mello, a quem eu rendo todas as homenagens, e cumprimentando a Júlia Mello, eu cumprimento todas e todos os estagiários dessa importante organização. Ok, Michele? Então, o tema que me foi colocado, me foi proposto, foi a Lei Maria da Penha. Eu tenho uma atuação nessa área há muitos anos, eu ouso dizer em torno de 20 anos, porque eu comecei a atuar no combate e enfrentamento à violência doméstica e familiar em 2001, quando exerci a função de titular do Juizado Especial Criminal na comarca aqui do Rio de Janeiro, chamada Duque de Caxias, uma comarca extremamente importante aqui no Rio, né? Mas também que vivenciava naquele momento um índice elevado de violência contra as mulheres. E ali eu tive contato pela primeira vez com a realidade de dificuldade que aquelas mulheres enfrentavam para denunciar a violência contra a mulher, essa que acontece geralmente, Michele, entre quatro paredes. Às vezes não tem testemunha do fato criminoso, e não raras vezes as testemunhas são os próprios filhos e filhas daquele casal, daquela mulher. Então, essa é a realidade no Brasil. Grande parte das mulheres que sofrem violência no Brasil sofrem violência na presença dos filhos, às vezes com idade muito pequenas e não têm condições de compreender, ainda não têm o discernimento, mas as crianças, elas percebem desde o útero, né, desde a gestação, quando aquela mãe sofre, né, o batimento cardíaco da mãe aumenta, a ansiedade dessa mãe aumenta na gestação, então qualquer ato violento que essa mulher sofra, desde o início da gestação, e depois quando tem seu filho, e a presença das crianças naquele cenário violento, isso tem um impacto muito difícil para as crianças, e quem mais perde com a violência são os filhos e filhas daquela mulher. Então, Michele, é uma realidade aqui no nosso país. A gente diz que estamos vivendo duas pandemias. Uma pandemia sanitária em relação à Covid-19,
a disseminação desse vírus tão letal que ceifou a vida de tantas pessoas queridas, entes queridos, amigos, conhecidos, parentes e familiares. É um momento muito difícil a pandemia da Covid-19. Eu acho que ninguém aqui vivenciou algo parecido. E a outra realidade, infelizmente também globalizada, é a violência contra as mulheres. Então, a violência contra as mulheres, ela também é considerada uma pandemia, tanto é que as organizações internacionais, como a ONU, a OEA, no âmbito aqui regional, né? A OMS, a OIT, também, a Organização Trabalhista Internacional do Trabalho, quer dizer, todos esses organismos, a Anistia Internacional e outras organizações sem fins lucrativos e organizações internacionais vêm falado sobre o tema. Aqui no Brasil, a ONU Mulheres Brasil vem editando recomendações, notas técnicas, né, emitindo seus comentários da preocupação em relação à violência de gênero. Imagina, né, Mihaly, que antes de entrar na Maria da Penha, todo dia a gente abre os jornais, a gente escuta noticiários de uma forma de violência de gênero. Não há pouco tempo nós vivenciamos e assistimos, viralizou, uma violência praticada contra uma jovem ciclista que estava fazendo seu exercício físico, quando teve o seu corpo invadido, enfim, assediado. Foi uma importunação sexual que a moça sofreu quando estava exercendo seu direito de ir e vir, seu direito de se exercitar no espaço público. Então, as mulheres também vivenciam violência não só no espaço privado, no âmbito doméstico, mas também as mulheres vivenciam a violência de gênero nas ruas, né? No espaço público. Então, é uma situação muito séria que nós vivemos e é um papel fundamental que você está fazendo, Mihaly, de trazer essa discussão para sua organização, para sua entidade e despertar aí o interesse das meninas e dos meninos também para o combate à violência de gênero contra as mulheres. Dito isso, feito esse preâmbulo da preocupação, dos dados que enfrentamos, tem um último dado aqui, recente, né, que é uma pesquisa, Mihaly, que seria importante você estar divulgando também, feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, chamada Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, terceira edição, publicada agora em 2021, diz o seguinte, que 8 mulheres são agredidas fisicamente por minuto na pandemia. Isso quer dizer que, enquanto nós estamos aqui, 11h19, em 1 minuto, 8 mulheres são agredidas por minuto, não é por hora, não. No Brasil, durante a pandemia. É a barbárie. Então, a gente vive uma situação extremamente difícil, né? E muitas mulheres, quando responderam essa pergunta, disseram que, durante a pandemia, a violência contra elas se acirrou, né? Por quê? Permaneceram mais tempo em casa. Muitas perderam seus empregos e trabalhos. Muitos homens também ficaram desempregados. A renda familiar diminuiu, momentos de estresse dentro de casa, os filhos que tiveram as aulas presenciais interrompidas. Então, aquelas crianças e jovens ali na faculdade, na escola, tiveram que ficar no Zoom horas a fio. Isso para quem tinha poder de comprar aquisitivo no celular, porque nem todas as crianças no Brasil podem ter esse acesso. O acesso digital, a gente vivencia um momento de exclusão digital, a dificuldade de acesso à internet pela população mais carente, né, porque perderam os empregos. Passaram a desempenhar o trabalho remoto, mas esse trabalho remoto também é difícil para a realidade brasileira. Passaram a consumir mais bebida alcoólica, Mihaly. Também. O acesso à bebida, a drogas. Muita gente passou a presenciar mais brigas de vizinho, né? Então, é uma realidade muito difícil. A precarização das condições de vida dessas mulheres no último ano
foi muito acentuada. Como eu já disse, mulheres que trabalhavam no mercado informal, como ambulantes, como diaristas, como, enfim, prestadoras de serviço de uma forma geral, que tiveram diminuição da sua renda pela perda do emprego, do trabalho durante o período da pandemia, que ainda não acabou, mas diminuiu e com certeza ela acabará. A gente com certeza conseguirá romper esse momento, superar essas dificuldades. A Então, eu vou senhora passar aqui. acha que a sociedade não estava preparada para tamanho desafios, porque você lidar com tantas provas, né, de sobrevivência criou toda essa angústia, expectativa, não saber lidar e transforma o ser humano num ser violento, né? Ele não controla as suas emoções. E aí, infelizmente, a parte fraca, geralmente a mulher, né, serve como um saco de pancada. Muito triste. É muito triste. A gente sabe, a violência de gênero, ela é um crime de poder, né? É aquela dominação que muitos homens sentem em relação às mulheres, né? As mulheres sempre tiveram essa característica de sofrer muito mais com a violência doméstica do que os homens, né? Então, as mulheres sofrem mais violência no espaço doméstico e familiar, e os homens sofrem mais violência no espaço público, né? Nas brigas, nas discussões. Tanto é que o índice de morte de mulheres no espaço doméstico é muito superior ao dos homens. Então, é uma realidade, é um crime violento, é um crime fruto da desigualdade de gênero, das assimetrias de poder nas relações. Aqueles papéis sociais que as mulheres ainda enfrentam, de cuidado, de zelo com a família, a mulher que é responsável, geralmente, pela educação dos filhos, pelos cuidados de uma forma geral, e os homens estão sempre mais acostumados ao espaço público. Tanto é que, desde pequena, as meninas ganham boneca, panelinha, joguinhos que sempre colocam as mulheres dentro desse espaço privado. Né? As mulheres não podem falar alto, não podem usar roupa curta. Existe todo um papel social que é destinado às mulheres, diferentemente dos homens. E isso é trasladado para as relações afetivas, né? As relações afetivas, muitas vezes, são pautadas no sentimento de posse e propriedade que alguns homens ainda sentem em relação aos corpos femininos. Toda vez que essa mulher quer romper com esse papel social de cuidadora, de zelosa, né? E que ela quer exercer o seu direito pleno de ir e vir, de fazer o que quiser, de estudar, de trabalhar, de ter a sua vida independente, é quando ela sofre mais violência doméstica, porque aquele homem não aceita a perda do controle. Ele não aceita ter a perda daquele poder. E aí ele subjuga, ele subalterniza, ele quer dominar. E essa dominação vem através da violência. A violência é essa que pode ser a física, mas também pode ser a violência psicológica, que deixa uma marca, uma dor na alma dessa mulher. E, às vezes, difícil de curar. Não é impossível, mas a violência psicológica, ela causa sérias doenças de ordem psiquiátrica, como depressão, síndrome do pânico, síndrome do estresse pós-traumático. São mulheres que, para sair e romper essa relação violenta, precisam de apoio de organizações como a sua, de apoio da rede de prevenção à violência, para que essa mulher tenha a compreensão de que ela está sofrendo uma violência doméstica e que ela precisa de ajuda. Ela precisa de centros de referência, ela precisa de apoio da família, ela precisa de apoio das amigas e amigos. E todos e todas nós temos essa responsabilidade de ajudar a qualquer mulher que esteja vivenciando uma relação abusiva. Lembrando, Michele, que essa relação de dominação, essa relação de poder, ela também atinge jovens, ela também atinge relações de namoro na atualidade. Eu estou vivenciando na minha vara, especializada em crimes contra as mulheres, a juvenização da violência, ou seja, jovens de 20, 24, 25 anos praticando violência contra a sua namorada, de uma forma que foi, eu diria agora, atualizada, que é o cyberbullying, que é a violência praticada, por exemplo, pela internet,
a ameaça de divulgação de cenas íntimas, de fotografias de nudez, que é o chamado nudes, né? Então, a violência ela também evoluiu nesse mau sentido, né? Não no bom Voltamos à idade sentido. da pedra lascada. Exatamente. Então, E os uma coisa jovens, eles também, também doutora, têm essa compreensão, né? uma coisa que eu ouvi ontem é que a mulher ela tem que manter o seu emprego, ela não pode abrir mão, porque o que acontece muitas vezes com casais é que a mulher deixa de trabalhar fora, ela fica longe, vamos dizer assim, de ter uma carreira, e aí ela depende desse homem que a maltrata, que bate nela, então ela fica sem condições de largar, sem ter uma profissão, né? E aí ela fica sujeita a esse martírio, né? Essa tortura de qualquer situação dele ser agressivo com ela. Então, é muito importante que a mulher tenha, sim, a sua independência nesse sentido, para não ficar dependendo desse homem que a maltrata, né, que a machuca, que Uhum. tira dela a dignidade, né? Exatamente, você falou tudo. Muitas mulheres dependem economicamente dos seus companheiros, maridos, né? E acabam se submetendo à violência, à subjugação, acham que ele vai mudar, acham que é passageiro, que é a pandemia, que é o desemprego. As mulheres, elas, por quererem perdoar, por terem dificuldade de sair daquela violência, elas ficam apresentando desculpas, desculpas no sentido até complicado mesmo, porque elas acham que os homens vão melhorar. É o que a gente chama de ciclo da violência, viu, Michele? Que o ciclo da violência é quando aquela violência ela vai começando ainda de uma forma mais, uma palavra mais alta, uma discussão mais acalorada. Depois essa violência, se não tem limite, ela vai aumentando para a violência física, que aí é a agressão ao corpo, né, com empurrões, tapas, chutes. Pode começar com um empurrão, uma pegada no braço, a tendência dessa violência ela ia aumentando o seu grau de crueldade, o chamado escalonamento da violência. E logo em seguida vem o pedido de desculpas daquele agressor. Mil desculpas, eu estava desempregado, eu estou com álcool, eu fiz uso de álcool, mil perdões. A O tendência dessa remorso. mulher, o remorso, é ela aceitar o pedido de desculpas. Por quê? Justamente porque é o pai dos filhos, porque ela gosta do namorado, porque ela aceita essa desculpa, entendendo que ela é verdadeira. E o que acontece? Essa violência ela vai aumentando e volta totalmente, é um ciclo. Imagina um círculo vicioso. Esse círculo pode perdurar anos a fio. Então, até a mulher ter coragem de denunciar a violência. Então, o meu apelo aqui é para quem está nos assistindo, jovens, mulheres, homens, seja de que natureza for, observem essas relações abusivas, observe se essa menina está isolada das amigas, se ele não permite que ela saia com as amigas, se ele reclama do contato com a família dela. São várias imposições de forma subliminar que esses homens vão fazendo e essa mulher, essa menina, ela vai ficando totalmente isolada do contexto familiar e social, até que ela não consegue sair sem uma ajuda. Às vezes, uma amiga observando, a mãe atenta, o pai, um amigo mais próximo dessa menina, observar esse isolamento de repentino dessa menina, todos esses são sinais de que ela pode estar vivenciando uma relação abusiva que não precisa ser física, pode ser apenas psicológica e moral, e ela não vai conseguir sair sozinha sem ajuda. Então, a violência ela é perversa nesse sentido, tá? Ela não deixa a pessoa sair sem um apoio, que pode ser um apoio, às vezes, e um limite da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha veio para dar o limite legal. Olha, esse problema que antes era privado, que era decidido ali, o deixa disso, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, que era uma violência só ali no âmbito privado, com a Lei Maria da Penha, alto lá. Esse é um problema público e todos e todas temos que, sim, meter a colher e ajudar a contribuir para uma sociedade mais justa, igualitária e pacífica.
Acho que a Juliana está com a mão levantada. Inclusive, tem a Juliana que quer fazer uma pergunta, mas eu só queria complementar, doutora Adriana, que às vezes a mulher fica com sequelas, porque ela tem um corpo físico, ela não é feito de aço, e essas sequelas podem causar danos, né, à saúde dela. Se a senhora me permite, Juliana, por favor, você tem uma pergunta para a doutora Adriana? Bom dia, doutora Adriana, está me escutando, todo mundo? Se você pode aumentar um pouquinho só o volume. Só um pouquinho. Não, acho que é meu microfone, vou chegar mais perto. Ok. Conseguiu agora escutar? Sim, pode falar. Bom dia, doutora. Meu nome é Juliana, eu sou pedagoga no colégio estadual e convivo bastante com esse assunto. Por quê? Porque normalmente os alunos, quase 99% as meninas, né? Chegam para mim com esse assunto, né? E acaba tendo que a escola intervir. Só que eu só vou colocar um apontamento, doutora Adriana, doutora, né? Sim. Referente a que a senhora começou no assunto, o que eu vejo quando chega esse caso para minha pessoa e que eu tenho que tomar uma posição bem séria, porque eu não aceito isso, né? E o que eu vejo é que, antigamente, as mulheres, no passado, elas não só apanhavam, como eram feitas de escrava, eram submissas a muita coisa, assim, que muita gente nem sabe que existia, sabe? Uhum. Então, assim, isso já vem de berço, né? Digamos assim, né, doutora Adriana? Já vem antigamente, uma coisa assim, escura, apagada, em 4 quartos, que nem fala, em 4 paredes, ninguém sabe nada. Então, assim, ainda existe muito isso. Aí e a mulher, ela já vem, olha, não conta para ninguém, porque, né, o parente vem, daí a mãe vem, ou sei lá quem, né, da família, não vai contar, fica feio, né? Nossa. Ela sentiu vergonha, né? Só que já é né, doutora, a senhora, como já está dando a palestra, a senhora não entende. Já é digamos assim, um costume, uma coisa tão feia, né? Assim, é uma coisa tapada, que ainda temos as pessoas nesse mundo globalizado que ainda pensam como antigamente. Eu já ouvi falar, teve um caso aí, a mulher chegou, não, mas a minha mãe falou para não falar nada porque ninguém pode saber. Vai ficar feio para mim e para a minha família. Eu falei assim, você vai continuar apanhando do seu marido? Até quando? Então, eu vou te denunciar. Vou denunciar você, vou denunciar sua mãe, porque eu não vou deixar. Porque não dá. A criança, os filhos, eles refletem na escola o momento quando a mãe apanha, sabia? Muitas vezes eles não falam, mas os alunos, eles vêm, principalmente as meninas, refletem, elas ficam agressivas, elas ficam acolhidas, outras usam tudo de preto, aí a gente vai achar que é o problema com a criança, mas não é a criança, ela está refletindo o que a mãe passa dentro de casa. É por isso que nós estamos fazendo essa live com esse propósito, né, da doutora Adriana expor... Eu de comentar que a doutora Adriana, que assim, na escola ainda tem o passado, o presente, entendeu? Ok. Isso a gente tenta mudar, doutora, mas é difícil. Doutora Adriana, a senhora quer passar agora a sua apresentação, querida? Pois não, vamos passar aqui. Obrigada, Ju. Então, a Lei Maria da Penha passou, Mihaly, vocês estão vendo? Sim, a senhora precisa só clicar na tacinha. Isso, perfeito. Tá? Então, a Lei Maria da Penha completou 15 anos, agora em agosto. Ela representa vários avanços, né? A gente tem aí as mulheres com mais escolaridade, autonomia, as mulheres ganharam mais direitos, né? Recentemente mesmo. Recentemente, que eu falo da década de 80 para cá, a gente passou a ter estudos de gênero, estudos de violência contra a mulher. Algumas faculdades criaram aí disciplinas sobre gênero, lembrando que os estudos de gênero eles são importantes e transversais. Eles deveriam ser ensinados na faculdade de medicina, na faculdade de marketing, né? Por quê? Porque as propagandas também, em algum momento,
representam aí a mulher numa condição, às vezes, subalternizada, inferiorizada. Então, a gente precisa ter e criar propagandas que sejam mais igualitárias, que sejam menos sexistas, que tragam essa reflexão para o público consumidor, para quando a gente vai consumir, a gente entender que as mulheres podem estar em qualquer espaço, independentemente de ser o doméstico. Tanto é que algumas propagandas eram assim, durante o Dia das Mães, compre uma boa geladeira, né? Compre uma máquina de lavar de última geração. E geralmente, agora mudou isso, mas as propagandas do Dia dos Pais era compre um bom laptop, um bom computador, o seu celular de última geração. Então, você vê que as propagandas, até pouco tempo, e isso, graças a Deus, já vem mudando, né? Ela vem trazendo esse conteúdo muito sexista. Então, a gente vê que a Lei Maria da Penha também contribuiu com as campanhas também, que a gente vê recentemente, o Me Too, combate ao assédio, meu primeiro assédio, né? Campanhas no âmbito do judiciário que teve, justiça pela paz, né? Então, a gente vê que houve um avanço com a Lei Maria da Penha muito grande. Ela define, mais para o campo do direito, agora eu estou falando, uma política nacional interna dentro do Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça nosso elaborou várias resoluções para coibir a violência contra a mulher, mas ela também trata a Lei Maria da Penha de uma discussão e de uma alteração nos currículos escolares. Ela determina, inclusive, no artigo 8º, que todos os currículos escolares, e olha só o que eu estou falando, de todos os níveis de ensino, incluindo desde o ensino fundamental, médio, até graduação, de uma política de prevenção à violência, por exemplo, discutir violência contra a mulher nas escolas é fundamental. Sim. Discutir o respeito às pessoas, discutir direitos humanos de uma forma geral, mas, sobretudo, os direitos das mulheres, é fundamental desde aquele aluno ou aluna de 7, 8 anos, porque é ali que aquela criança vai aprender o respeito à mulher, né? Então, isso é muito importante, isso vem com a Lei Maria da Penha, no artigo 8º, que a gente ainda acha que ele não foi plenamente cumprido e efetivado. Então, eu estou falando dos avanços, mas também estou, ao mesmo tempo, falando dos desafios, né? Que é cobrar dos poderes públicos que, por exemplo, o Plano Nacional de Ensino, né, que a própria Ministério da Educação tenha esse olhar, entendendo que homens e mulheres somos iguais em direitos e deveres. E isso tem que ser trazido para o espaço da educação. A Lei Maria da Penha, ela é inspirada, ela tem o seu embasamento constitucional, portanto, não tem que se alegar que é uma lei que fira aí o princípio da igualdade, da isonomia, muito pelo contrário, porque as estatísticas demonstram que as mulheres são muito mais vítimas de violência doméstica do que homens. O Brasil é o 5º país em morte de mulheres, então ainda precisamos da Lei Maria da Penha, porque a lei é que vai dar esse limite, e por isso que o Brasil teve, infelizmente, foi condenado, no caso Maria da Penha, que, para quem não sabe, Maria da Penha foi uma mulher que foi vítima de 2 tentativas de morte por conta do seu companheiro, e o Brasil demorou muito para processar o agressor da Maria da Penha, e fez com que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos condenasse o Brasil para que fosse criada essa lei, que é a Lei 11.340, que representa, sim, um divisor de águas na proteção das mulheres. Mas Maria da Penha transformou a sua dor, o seu sofrimento, em luta pelo fim da violência contra a mulher no Brasil, até no mundo. É considerada... direito à vida. Isso. É considerada uma das 3 leis mais importantes do mundo e mais bem feitas do mundo. A Lei Maria da Penha, hoje, ela é conhecida e reconhecida por quase 100% da população brasileira. Pesquisas demonstram, sobretudo a percepção da violência, que a Lei Maria da Penha ela é muito conhecida. Agora, falta o conhecimento, sabe, Mihaly, detalhado da lei. Porque informação, orientação para essas mulheres é poder para elas também. Elas só vão poder exigir os seus direitos se elas souberem quais são esses direitos. E a Lei Maria da Penha, ela traz 3 contextos, Mihaly. O contexto
do âmbito da unidade doméstica, então qualquer violência praticada na casa, espaço físico, no âmbito da família, mesmo que não more na mesma casa, mas sendo primo, tio, padrasto, avô, genro, a Lei Maria da Penha protege essa mulher. E em qualquer relação íntima de afeto, namoro, ficante. Ou seja, teve uma relação afetiva com aquele agressor e houve violência, tem Maria da Penha. E ele pode ser até preso, porque a Lei Maria da Penha realmente ela é eficaz nesse aspecto. É o escudo de defesa que a mulher tem. É fundamental que ela saiba que o outro não tem o direito de judiar dela psicologicamente e fisicamente. Isso. Como eu falei para vocês, esse artigo 8º da lei é um dos mais importantes, porque fala, entendeu, Mireille, aqui, ó, o destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino. O que você, por exemplo, a sua organização está promovendo hoje, você já está cumprindo a Lei Maria da Penha. Por quê? Porque a gente está falando de um tema tão importante. Né? Aqui, ó, tá vendo? Nos currículos, os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero, de raça, fazendo um recorte aqui, Mireille, que as mulheres negras sofrem mais violência do que as mulheres brancas, tá? Grande parte das mulheres, olha só, a gente já vive num país extremamente racista, é importante a gente lembrar disso, né? A gente tem os meninos, né, os jovens negros, morrem muito mais do que os brancos. Né? A cada 100 vítimas de homicídio no Brasil, 71 são negros e negras, para vocês terem... Olha só, 70%, 71% das vítimas de violência são negros e negras. As mulheres negras representam 65% das vítimas de homicídio do sexo feminino. Então, a gente ainda vive um país racista e a gente precisa incluir conteúdos antirracistas nos currículos escolares. A Lei Maria da Penha, portanto, tem essa perspectiva de gênero e de raça. Ela traz uma série de benefícios e assistência para a mulher que está sofrendo violência. Vocês sabiam que o juiz ou a juíza pode assegurar a essa mulher que está vivenciando violência o acesso à remoção quando ela for servidora pública? Por exemplo, se ela é servidora no município do Rio, sofre violência, o juiz pode garantir que ela mantenha o seu emprego, a manutenção do vínculo trabalhista, o encaminhamento para assistência judiciária. E aí, Mireille, eu ressalto o papel da Defensoria Pública, que atua na defesa das mulheres, que é tão importante. A Lei Maria da Penha garante às mulheres a assistência jurídica. Por quê? Se ela não tiver informação adequada ou uma informação errada, vai prejudicar a mulher no seu direito fundamental de acesso à justiça. Ela recebe também proteção judiciária, assim, se a violência chega a um determinado patamar, dela não poder continuar na residência onde ela vive? Sim, ela tem, a mulher, ela tem o direito às medidas protetivas de urgência, tá? Que são medidas que o juiz pode emitir para ela de forma imediata, como o afastamento do lar, tá? Do agressor do lar, ou local onde ela convive. Então, essa mulher pode requerer que ele saia de casa, tá? Proibição desse agressor, se eles não moram juntos, são namorados. Ela pode pedir que ele não se aproxime dela. Ele pode ser proibido de manter contato com ela, parentes e testemunhas, sabe? O WhatsApp, mensagem, Facebook, Instagram. Ele pode ser proibido de fazer qualquer menção a ela. Isso o juiz ou a juíza podem fazer. A proibição de frequentar determinados lugares, como a casa ou o trabalho da vítima. Por exemplo, se ela trabalha num determinado local e esse agressor fica rondando, que agora tem um crime de stalking, que é o de perseguição, né? Aquela pessoa que termina o namoro e fica perseguindo a namorada, onde ela trabalha, passando mensagens. Isso acontece não só nesse patamar, mas também com pessoas
vamos dizer assim, socioeconômico até elevado, de ter alguém te perseguindo. Eu já Exato. ouvi até aqui na internet, né, de pessoas sendo perseguidas virtualmente, né? Isso agora passou a ser um crime, né? O de perseguição é um crime novo, entrou em vigor esse ano, que é a perseguição reiterada, ou seja, aquele agressor, aquele namorado que não se conforma com o término da relação, né? E fica importunando, procurando por ela, mandando recado através. Olha, vou divulgar as fotos íntimas que eu tenho sua. Fica falando, né, mal, difamando a menina, né? Assustando. Assustando, tipo, cobrando que ela volte a namorar. Ó, se você não vai me namorar, você não vai namorar mais ninguém. Isso tudo pode representar e ser configurado crime para os fins do direito, né? E por isso que eu estou falando que eu estou vendo muito isso na minha vara, jovens de 19, 20, 21 anos respondendo a um processo criminal, e é péssimo, Michele, porque isso vai para a folha de antecedentes criminais desse rapaz, ele vai ser difícil arrumar emprego, concurso público, vai ter uma série de consequências danosas para esse menino, para esse jovem, para esse homem. Então, é muito importante saber o que pode e o que não pode fazer. Se o namoro não deu certo, tchau, vai cada um para o seu lado, acabou, sem discussão, sem violência, que é o importante. Temos aqui o Tiago falando que, se ele não se engana, atualmente existe, inclusive, um bip para que a mulher que já foi vítima poder sinalizar que está sendo perseguida ou vigiada. Uhum. Bom, isso seria interessante. Sim, os jovens agora... Tem um aplicativo, viu, Michele, que eu também queria noticiar aqui, que é o aplicativo Maria da Penha Virtual. Olha, que bacana. Esse é um aplicativo web, ele não chega a ser um aplicativo para baixar, porque aí a mulher não fica insegura, porque tem muitos homens que têm acesso ao telefone celular da vítima, ficam procurando as ligações, com quem ela falou, né? É uma forma de controle, muito ruim olhar o celular de namorado, cada um tem que ter sua privacidade. Confiança total, tem que ter. Se você fica monitorando o celular, então o aplicativo Maria da Penha Virtual, a mulher pode requerer a proteção diretamente da sua casa, sem procurar a delegacia antes. Ele está em vigor aqui no município do Rio, ele está em expansão para outros municípios e para o estado do Rio de Janeiro todo. Quem tiver interesse em pesquisar aí no Google, aplicativo Maria da Penha Virtual, até se você puder divulgar aí na sua página, Michele, é um aplicativo que os estudantes de Direito da UFRJ, é uma parceria do Tribunal de Justiça do Rio com a UFRJ, e esse aplicativo está disponível para as mulheres, meninas e mulheres que sofram violência e estão precisando de uma proteção rápida e imediata. Tá? Por exemplo, essas medidas protetivas que eu estou falando aqui para você, as mulheres podem requerer diretamente. Claro, que se o crime deixou marcas, vestígios, foi uma violência física, ela vai ser encaminhada para a delegacia depois e ao Instituto Médico Legal, pela delegacia, para fazer o laudo, o auto de exame de corpo de delito, que é o exame médico pericial importantíssimo para crimes que deixam vestígio, como a violência física, que é a lesão corporal, e a violência sexual, que é o estupro. Né? A violência sexual tem índices altíssimos. Dados do dossiê Mulher Recente nos diz que grande parte das vítimas de violência sexual no Rio de Janeiro, olha que triste, Michele, estão entre 0 e 13 anos de idade. Quem mais sofre estupro hoje são meninas muito pequenas, de 4, 5, 7, 10, 11, que sofrem violência sexual dentro de casa. Barbárie total. Então, é uma barbaridade o que a gente está vivenciando, e eu estou vendo um aumento considerável de estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável são crianças, né, e adolescentes até 14 anos, que estão sofrendo abuso sexual em casa, em grande parte por pessoas próximas a essa criança, pais, familiares, padrastos, vizinhos, tios,
pessoas que convivem com essa criança, que essa criança confia, que essa criança sabe quem é e ela nem entende o que está acontecendo. Tá? Então, fiquem atentos também e atentas aos sinais do abuso sexual infantil, da ofensa Isso sexual. também, doutora Adriana, tem que ser uma coisa que as professoras, né, na escola deveria sempre procurar observar, né, se aquela criança é um pouco mais tímida, né, retraída, porque é um dos sinais, né, ela quer se proteger, né? Então, Sim. tem que ser um alerta. Uma pergunta, uma dúvida também. Quando existe crianças, né, o juiz dá total, vamos dizer assim, a responsabilidade para a mãe, né? Quando o pai é tão violento, né? Quem fica com a tutela é a mãe, né? Então tem que ficar de olho nisso, né? Atenta aos primeiros sinais, a criança chora, a criança fica isolada, às vezes a criança fica com um comportamento um pouco mais agressivo, porque ela não sabe reagir àquela violência sexual. Então, a Lei Maria da Penha também protege essa menina que está sofrendo violência sexual. Há uma discussão se seria uma vara comum ou a vara especializada da Lei Maria da Penha, os juizados, né? Mas meu entendimento é de que, enquanto não há uma vara especializada em crimes contra crianças... Doutora Adriana, eu não tenho uma boa notícia. A gente já está com 11h55 e a senhora Ai, meu Deus tem... do céu. Então, eu vou... o debate é muito grande. A Lei Maria da Penha, ela representa um divisor de águas na proteção das mulheres no Brasil. Meninas, mulheres, independente da faixa etária da mulher, ela pode ter a sua proteção assegurada pela Lei Maria da Penha, e eu abro aí para algumas perguntas, quem desejar. Se tiver alguém, se não, depois vocês poderiam até nos enviar as suas perguntas que a gente transmite para a doutora Adriana. Doutora Adriana, olha, é um prazer gigantesco lhe receber, é um assunto que, para mim, me toca muito. Eu tenho Pedro. Pedro, por favor, Pedro, abre sua cama e possa fazer. Ele é um dos nossos estagiários. Uhum. Rapidinho, Pedro, porque a doutora tem hora. Opa, achei muito interessante a sua palestra, doutora Adriana. É um assunto que, infelizmente, temos que discutir muito, né? Eu digo infelizmente porque é um problema pendente, né? É como a Juliana falou, que tem muita gente que pensa com aquela mentalidade antiquada. Isso acontecia mesmo e ainda acontece de não fala, senão vai constranger a pessoa e a família. Isso que você falou, eu fiquei muito chocado, mas bate muito com a realidade dos menores sofrerem mais, ainda mais agora em período de pandemia, né? As pessoas estão mais agressivas em casa, consumo de álcool, tudo combinado. Mas é triste, a estatística também do Brasil ser o 5º país do mundo que mais mata mulher, né? Também é muito triste, mas faz muito sentido, né? Porque você está falando de perseguição, vira e mexe, parece na televisão um caso desse. A mulher está sendo perseguida pelos namorados, procurou a polícia não sei quantas vezes e ela acabou sendo morta. Daí depois descobrem, já tinha contactado a polícia, já tinha falado do cara várias vezes, não tinha feito nada. Acho que a mulher se sente muito desamparada, né? Porque quando ela junta coragem para falar, para denunciar, pode não acontecer nada. E às vezes ela não recebe o apoio que ela poderia receber. Mas eu tenho certeza, Pedro, que a doutora Adriana já está sendo convidada por nós para que ela volte, porque realmente é um assunto muito, muito interessante, muito rico no sentido que a gente precisa, sim, alertar a sociedade da responsabilidade que temos um com os outros, né? O respeito acima de tudo. Doutora Adriana, eu lhe passo o microfone para as suas últimas considerações, que eu sei que a senhora está com o tempo muito corrido. Obrigada, Pedro. Obrigada, Pedro, pela sua colocação. Eu fico muito feliz de ver um jovem com essa percepção, com essa preocupação. E, Pedro, o combate, o enfrentamento à violência de gênero contra as mulheres, como eu falei, é responsabilidade de todos e todas nós.
né? A gente tem que ficar atento, tem que ficar de olho, seja uma vizinha, seja uma criança que você conhece. A violência, ela deixa sinais. E esses sinais, às vezes, como eu falei, eles são pequenos, eles são sutis, né? Então, a gente tem que pensar que vocês jovens têm um mundo pela frente, vocês merecem viver numa sociedade mais justa, numa sociedade mais igualitária, porque a questão da igualdade de gênero, ela é muito mais importante, assim, eu diria, vocês terem essa concepção enquanto jovens, porque vocês vão ter uma vida mais livre desse tipo de violência. Enquanto as crianças, os adolescentes e as adolescentes, e vocês jovens não perceberem que esse é um problema pandêmico no Brasil e que a gente tem que fazer, nem que seja uma pequena ação, que a gente pode achar que é pequena, mas ela pode representar e pode ajudar a uma pessoa, mas a gente não está ajudando individualmente a pessoa, a gente está ajudando a sociedade inteira a acabar com esse mal, que é a violência de uma forma geral, mas, sobretudo, a violência doméstica, porque ela é perversa. E, ao mesmo tempo, ela é democrática no sentido da democracia, não como uma palavra boa, mas por quê? Porque ela atinge tanto as meninas mais pobres, as meninas que vivem em condições de vulnerabilidade social, mas ela também atinge as meninas e as mulheres de condição econômica alta. Ela atinge todas as mulheres, tanto é que vocês estão vendo a violência acontecer na população jovem de classe média também, de classe média alta. O bullying, né? A divulgação de cenas de violência, a violência psicológica, a violência sexual, ela acontece em todos os locais. Até mesmo recentemente a gente viu uma notícia nos Estados Unidos de uma moça que sofreu estupro dentro de um transporte público, uma unidade de metrô numa cidade, salvo engano, Filadélfia, enfim. Então, vocês veem que atinge toda a sociedade e todos os países. E a sua preocupação, a sua colocação foi importantíssima. E eu saio daqui extremamente feliz, porque eu sei que são jovens que estão nos assistindo, Mihaly, pessoas que estão aí, e eu com certeza acho que esse debate ele é só o início. Eu me coloco à disposição para temas específicos. Esse é o primeiro capítulo, doutora Adriana. Eu queria falar sobre uma coisa, mãe. Pois okay. Não, Ju. Ju, por favor. Você não falou sobre a campanha do X vermelho na mão. Tá, eu vou... a Júlia lembrou, obrigada, Júlia. Tem uma campanha chamada Sinal Vermelho. Tá? Essa campanha agora é lei, é muita coisa para falar, né, Júlia? Júlia acompanha a minha trajetória aí, ela cada dia vê uma campanha diferente e ela é uma das que divulga bastante. Basta você pegar um batom, casualmente eu tenho aqui, na mão. Se você está com dificuldade de denunciar, você faz um X vermelho na mão e você pode pedir ajuda em qualquer farmácia e qualquer lugar, porque se o agressor está do seu lado, ele não vai ver, você pode baixar e mostrar. Isso é sinal de que você está sofrendo violência por parte daquele agressor que pode estar do seu lado e você não sabe como pedir ajuda. Pode ser em qualquer lugar. E essa campanha ela tem amplitude nacional e ela também vem aí num momento super importante de pandemia, onde os casais estão convivendo o dia inteiro dentro de casa, a mulher não pode ligar. Por isso que o aplicativo Maria da Penha é virtual, porque é silencioso, ela pode, na casa da amiga, na casa da mãe, em algum lugar, disseminem o sinal vermelho, tá? E disseminem também o aplicativo Maria da Penha virtual, para que as mulheres possam ter a sua proteção imediata contra a violência de gênero, tá? Qualquer violência, não apenas a doméstica, mas até a violência no transporte público, como eu falei, a violência na universidade, meninas que sofrem estupro dentro da faculdade, que sofrem assédio no ambiente laboral, tá? O assédio sexual é crime. Então, mas tem fora do ambiente doméstico não é, né? Fora do ambiente doméstico é violência contra a mulher, mas não seria violência doméstica contra a mulher. Não, a violência doméstica é uma coisa, aquela praticada no âmbito doméstico.
No espaço público, a gente pode ser o assédio sexual, se houver uma relação hierárquica, por exemplo, o chefe, o seu chefe de departamento, tá? Pode ter o assédio sexual. E agora a gente tem, Júlia, a importunação sexual, que ela é, em grande parte, praticada no âmbito público, tá? Essa importunação sexual é um crime novo, pode ser na academia, tá? Pode ser no transporte, pode ser na rua, como essa ciclista que caiu no chão depois que um carro passou e o rapaz passou as mãos no seu corpo e ela veio ao solo se machucando, então ele vai responder pelo crime de importunação sexual e também da violência, no caso, lesão corporal, que essa menina, essa jovem, bem jovem, né, sofreu. Então, independentemente da faixa etária, como eu falei, mas é importante, isso tudo está por trás, Júlia, o respeito às mulheres, que precisa ser disseminado desde a mais tenra idade. Na escola, já tem que ser falado sobre isso. Na faculdade, tem que ter palestras, debates e campanhas fomentando uma sociedade mais justa e igualitária. Nós, mulheres, temos que poder andar, temos que poder viver, temos que poder trabalhar livre de qualquer violência. E aí eu termino, Júlia, Michele, Pedro, agradecendo imensamente essa discussão. Por mim, eu ficaria aqui muito mais tempo do que eu estou. Mas nós vamos ter realmente, oportunidade, doutora, se Deus quiser. Eu vou terminar, Michele, se você me permite, a coisa de 30 segundos, uma poesia da Conceição Evaristo, que é uma intelectual negra maravilhosa, que tem vários livros sobre poesia, que é esse aqui, da Conceição Evaristo. Depois eu vou botar uma foto para você divulgar. Comprem. A poesia é a seguinte: a noite, Michele, Pedro e demais colegas, não adormece nos olhos das mulheres. A noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea semelhante nossa, em vigília atenta, vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Vaginas abertas retêm e expulsam a vida, donde Agnhais, Zingas, Ambelês e outras meninas luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá, jamais, nos olhos das mulheres, pois no nosso sangue, mulher, no nosso líquido e nossa gota que jorra um fio invisível e tônico, pacientemente cose a rede de nossa milenar resistência. Muito obrigada, Michele. Fantástico. Lindo poema da Conceição Evaristo, lembrando que todos os dias temos que enaltecer as nossas mulheres negras, intelectuais brasileiras, tão esquecidas nesse Brasil de todos e todas. Muito obrigada, me colocando à disposição sempre para debater temas que tenham a ver com a justiça e a violência. Eu fiquei emocionada, doutora, com essas palavras. Olha, muito lindo. Eu estou muito grata por a senhora estar conosco e não vai faltar, nós vamos lhe convidar, está convidada para fazer uma outra apresentação, que esse tema nos toca muito fundo e a gente precisa, sim, se unir para que a mulher seja respeitada devidamente. E quero aproveitar para convidar todos vocês, no dia 29 de outubro, na nossa 58ª Happy Hour, quando vamos ter o professor Eduardo Gentil, que vai nos presentear com o tema Meio Ambiente e um Mundo Pós-Pandemia. A gente se vê lá. Muito obrigada a todos, um prazer enorme receber vocês. Até a próxima. Obrigada. Obrigada tchau, a todos tchau. que nos assistem aí no bate-papo. Obrigada, Michele, todos, Juliana, Pedro, Júlia. Um beijo. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada Tchau, pela doutor.